Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E uma lista divulgada pelo CIES, que é o Observatório do Futebol, mostra como o Flamengo bombou no mercado de novo em 2025. Não necessariamente é bom a gente separar o joio do trigo neste vídeo, pelos valores absolutos investidos, mas como ele consegue investir menos do que outros clubes do futebol brasileiro e render mais no campo do que essas mesmas equipes. Veja, essa lista é encabeçada pelo Liverpool, da Inglaterra, né, que gastou em 2025 quase 5 bilhões de reais em contratações. Aí você vê a diferença, né, do mais alto nível do futebol de competição mundial, né, de um Liverpool que sequer disputou a Copa do Mundo de Clubes versus os clubes do futebol brasileiro, e ainda assim deu jogo em 2019. Né? Por mais que alguns falam que não, nada disso, não. Deu sim jogo em 2019 e o Chelsea está muito à frente do Flamengo nessa lista do Observatório do Futebol, e mesmo assim o Flamengo de novo colocou os ingleses na roda. Mas veja, vamos lá, o Flamengo gastou 132 milhões de euros e ocupa a 66ª colocação, ou seja, a posição de número 66 na lista. O Botafogo gastou 100 milhões de euros a mais do que o Flamengo. O Botafogo está melhor ranqueado nessa lista, tá? E olha só como são as coisas. Primeiro, o Botafogo não pode mesmo gastar o que está gastando, esse preço o Botafogo vai pagar daqui a pouco, né? Porque está quebrado. O clube e o que o John Textor faz por ali é quebrar ainda mais o clube. E o Flamengo não, gastou menos de forma responsável e armou um time melhor. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então ponte sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado e tenha acesso às melhores oportunidades do mercado para você, com seleção brasileira na próxima terça-feira, jogando na altitude de El Alto, e também o jogaço da NFL desta sexta-feira à noite entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs no Brasil, ou seja, um negócio imperdível para você. E a BandBet tá com tudo nessa, como, repito, as melhores oportunidades do mercado para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o raciocínio aqui, você fala, mas pô, como é que o Flamengo está atrás do Botafogo e do Palmeiras nessa lista, e você diz que o Flamengo bombou no mercado de novo? Bombou porque fez contratações melhores, né? E isso diz respeito, esses 132 milhões de euros, dizem respeito a todo o ano de 2025, não apenas a essa janela de transferências, tá? Aí você pode falar assim, mas peraí, o Jorginho que chega de graça, o Jorginho, é sempre bom lembrar, gente, o cara que chega de graça ao clube, seja lá ele qual for, ele tem um custo de luvas para assinar um contrato, né? O cara assina e ganha uma bolada. E geralmente essas luvas são diluídas no salário, tá? Então, assim, os salários são muito bons e com luvas ficam melhor ainda, tá? Então é assim que funciona. Por exemplo, por que o Michael é um jogador tão caro ao Flamengo? Porque ele não joga nada, em primeiro lugar. 2, porque ele ganha um belo salário. 3, porque ele ganha luvas diluídas nesse salário. Então não caia nessa história, quando você for ouvir, de que os jogadores vieram de graça. Não, nunca ninguém vem de graça, sempre com custo diluído de luvas nos salários. Beleza? Para você entender, começar a entender o procedimento do mercado da bola, tá? Então, assim, o Flamengo faz contratações responsáveis porque lucrou bastante dinheiro, né, com venda de jogadores, aquela coisa toda. A gente já falou aqui em 370 milhões de reais, né? É muita grana, muita grana. E gastou 270, né? Então você vê aí a diferença e esse lucro absurdo do time do Flamengo. Então eu gosto muito de falar sobre finanças do Flamengo e não do mercado da bola, ficar especulando, gente, não é isso. É sobre a situação econômica do futebol, os números por trás do futebol. E aí você vai ver, por exemplo, o Palmeiras, que gastou mais do que o Flamengo, muito mais neste ano. O Palmeiras tem gastos de 700 milhões de reais em contratações e ainda assim joga menos do que o Flamengo. E aí a gente pode entrar numa seara que envolve técnico de futebol,
inteligência de mercado, de contratações, inclusive. Porque, veja, se acontece no Flamengo o que aconteceu no Palmeiras, contratou um jogador mais caro, que era o Paulinho. Esse jogador se recupera, entra em campo em abril, maio, pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, joga o Mundial no sacrifício e vai para a faca de novo, só vai voltar no ano que vem. Por esse jogador, o Palmeiras pagou 18 milhões de euros, mais Gabriel Menino e Patrick para o time do Atlético Mineiro. Então você vê aí que falta uma inteligência de mercado, né? Aí você olha para os meio-campistas. Pô, o Palmeiras trouxe o Facundo Torres. Já teve de fazer uma correção de rota, trazendo o inominável Andréas Pereira, né? Então, nessa você já vê que assim, o Flamengo não precisa fazer isso. O Flamengo contrata o jogador certo para a posição certa. Né? Por exemplo, traz um Samuelino. Pô, o Flamengo tinha uma carência absurda de ponta esquerda, mesmo tendo esses jogadores no elenco. Cebolinha e Michael. E aí traz esse jogador, o Samuelino, não para fazer uma correção de rota, mas para ser determinante e decisivo jogando como um ponto esquerda, assim como traz o Emerson Royal, por quê? Perdeu o Wesley, traz o Saul, que é uma ótima oportunidade de mercado, porque perdeu o Gerson. E assim o Flamengo vai montando o elenco, tá? Assim o Flamengo vai montando o elenco. Então eu acho muito promissor o trabalho, nesse momento, né, do Boto à frente do Flamengo, no que diz respeito a contratações, e claro, com a aquiescência do presidente do Flamengo. Né? Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem de elogiar, é claro que a gente vai elogiar. E aí já começa aquela história, pô, o Bruno Henrique, o Flamengo vai trazer alguém para o lugar do Bruno Henrique. Não, gente, o Flamengo não vai trazer ninguém para o lugar do Bruno Henrique, até porque não dá para fazer contratação, mas não dá para escrever jogador no futebol brasileiro, a não ser que esse camarada não tenha mais vínculo com nenhum clube, tá? Então não dá para chegar e falar, pô, deixa eu contratar aqui um atacante do, sei lá, do Bahia, né? Pô, tem lá o Eric Pulga voando, eu tô falando aqui aleatoriamente, né? O Flamengo vai lá e não pode, não tem como fazer isso. Eric Pulga, aliás, que custou pouco aos cofres do Bahia, não custou 20 milhões de reais. É um belíssimo ponta esquerda também. Poderia, quem sabe, ser um bom reserva aí para o Samuelino, tá? Então é assim que funciona a inteligência de mercado para você entender. Não vai ter substituto para o Bruno Henrique, o Flamengo não vai parar de pagar os salários desse jogador, tudo continua da mesma forma. O Flamengo, evidentemente, tenta um recurso para fazer com que o Bruno Henrique possa jogar. Né? Acho que isso é o mais importante nesse momento. Fazer justiça, ou seja, Bruno Henrique é inocente, está apto a jogar? O Flamengo entra com um recurso, isso só vai ser julgado no pleno do STJD, ou seja, demora bastante. Aí o Flamengo ganha tempo para utilizar esse jogador durante o restante da temporada. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.